Hello, hello, meu povo abençoado. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tem um tempinho já que eu não apareço, né? Mas pensa a loucura, a correria que tá sendo esse final de ano aqui. Gente, eu tô trabalhando tanto, saindo de casa cedo e chegando tarde. E quando tem tempo, eu quero só descansar. Ai, mas glória a Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que tudo tem seu tempo, né? Tem tempo de plantar e tempo de colher. Eu estou no tempo do plantio, mas eu sei que a hora de colher vai chegar. Já tá chegando, já tô colhendo algumas coisas. E é isso. Esse vídeo era para ter sido gravado há muito tempo, daquela enquete que eu coloquei lá no meu Instagram, quando fez 3 anos, né? Completou 3 anos que eu e minha família chegamos aqui nos Estados Unidos. E eu nem postei nada lá, mas o que ganhou foi sobre a cura, o milagre do Lucas, que Deus operou na vida do Lucas. E tirando aqui o dia de Natal, porque a gente recebeu o maior milagre que, né, da nossa vida, que foi a salvação através de Cristo Jesus. E eu vou gravar aqui no dia do Natal contando para vocês. Eu digo que foi o maior milagre que a gente recebeu até hoje de Deus. A gente tem muitos milagres, né, muitos testemunhos para contar, mas esse foi o maior milagre, porque foi a vida do meu filho, né, que foi devolvida. Mas antes de eu começar a contar essa história linda e poderosa, quero pedir para vocês que quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, ajuda a colega, compartilha, gente, manda, ainda mais esse vídeo de hoje que eu vou fazer, mande para o máximo de pessoa que vocês puderem, que tá precisando de escutar o que Deus pode fazer na vida da gente, né? Então você compartilhe, comente, deixe seu joinha, tá? E vamos lá que eu quero contar essa história aqui para vocês. E eu quero ler aqui para vocês em João 11, no verso 4, tá escrito assim: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nesta passagem aqui é a que vai contar sobre a ressurreição de Lázaro, que foram avisar Jesus, né? Que Lázaro estava doente ainda, não havia morrido. E Jesus já falou, né? Porque ele já estava lá no presente. Ou no futuro. Ele está no presente e também está no futuro. E ele falou, não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja vista por meio dela, né? Lázaro morreu, Jesus ainda esperou 4 dias para voltar e bradou, né? Sobre a morte, Lázaro venha para fora, e Lázaro saiu vivo. O testemunho do Lucas, ele começa quando eu creio que desde que ele nasceu, porque ele nasceu de 36 semanas. Gente, me deu um branco agora. Se foi, agora eu não lembro se foi 36 ou 37 semanas e 3 dias. Bem pouquinho, né? Prematuro ainda. E ele teve que ficar 2 dias na UTI neonatal, na incubadora, para conseguir respirar, né? Para aprender a respirar. E com 18 dias de vida, Lucas começou a sentir febre. Da febre, né? E aí, minha mãe estava comigo, que ela passou o resguardo comigo, e ela falou assim, Cristiane, febre não é um bom sinal, né? A gente precisa levar ele no médico. E aí nós fomos no pediatra, e aí o pediatra falou assim, isso é preocupação excessiva de mãe e vó de primeira viagem. Não é nada não, pode voltar para casa e não sei o que e tal. Tá, joia, voltamos para casa e no outro dia o Lucas começou
começou não, continuava com a febre. E minha mãe falou, isso não tá certo, vamos levar em outro médico. E aí a gente foi na pediatra que acompanhou o parto dele, né? E ela foi e pediu exames de sangue e urina. E ela foi e falou assim que quando saísse o resultado, me ligaria avisando o que era, né? E assim, aí já começou a nossa luta, porque um bebê de 18 dias para fazer exame de urina, né? Achar a veia, para fazer exame de sangue. Então, assim, foi tudo muito, né? Muito complicado, muito difícil. E aí, passado algumas horas, ela não ligava e nem nada, eu fui e liguei para ela. E me identifiquei e tal, e quando eu me identifiquei, ela falou assim, ela falou desse jeito, gente, corre para o seu filho, corre com seu filho para o hospital agora. Pega seu filho e corre para o hospital, porque ele precisa ser internado urgente. Me falou isso. Mãe de primeira viagem, o que eu fiz? Comecei a chorar desesperadamente. Minha mãe já pegou o telefone e ela falou assim, ele deu uma infecção urinária, tá muito forte, e ele precisa ser internado. Aí eu fui, né, corri com minha mãe, Lucas, e o Lelê, meu marido. Eu acho que eu tô falando só pra conhecidos, assim, que todo mundo me conhece, né, assim. Eu tenho que começar a identificar. Porque, graças a Deus, eu tô sabendo que os meus vídeos já estão chegando em pessoas que ainda não me conheciam. Lele, gente, é meu esposo. Na verdade, é Wesley. Wesley é o apelido, o nome é Lele. E aí nós fomos pro hospital. E aí chegou lá, o nosso plano, ele cobria enfermaria. Fomos pra enfermaria de um hospital particular de Goiânia. Na época, né? Morava em Goiânia. Gente, e eu vou te falar, a enfermaria daquele hospital, eu acho que tava pau a pau, assim, se não for pior do que do SUS. E eu já cheguei naquele lugar e fiquei, assim, mais assustada, né, do que eu tava. Porque, gente, era um lugar muito, muito ruim. Muito sem estrutura, sabe? E não deixaram minha mãe entrar. Não queriam deixar nem o Lelê entrar. E a gente, né, insistiu lá, falou, não, ele pode acompanhar ela, mas não pode ficar internado com ela aqui. É só ela e a criança. E eu olhava assim, aquele lugar, e falava, Deus do céu, como é que eu vou ficar aqui com meu filho, misericórdia e tal. Passado uns 20 minutos, veio uma enfermeira porque ficava mais gente, né, no quarto, não era só eu. Aí foi e falou, mãe do Lucas. Aí eu falei, sou. Ela falou assim, vem que você não vai ficar aqui não. Nós vamos subir com vocês pro apartamento. Aí quando ela falou isso, eu falei, tem o dedo da minha mãe nisso aí, ô Lele. E não deu outra, né? Mãe é mãe, e a minha, então, gente do céu, a minha mãe é fora do normal. Quem a conhece sabe. A minha mãe é de tão boa, de tão doadora que ela chega a ser ruim pra ela mesma, porque tem gente que abusa da boa vontade dela, né? Não vê maldade em ninguém, mas enfim. Eu falei, tem dedo da minha mãe nisso. E aí, a gente entrou no elevador. Quando nós entramos no elevador, a enfermeira falou assim pra gente, vocês saíram do inferno e estão indo pro céu. Aí eu e o Lelé ficou assim, meio sem entender, né? Quando abriu a porta do elevador, a gente entendeu o porquê. A gente estava na ala de apartamentos, já, nossa, decoração, assim, na parede, coisa mais linda e tal. Quando a gente entrou no apartamento, quem tava lá esperando a gente? Minha mãe. Minha mãe e minha tia Beth, que minha tia Beth também tava com a gente. Aí ela falou assim, não, eu liguei pro seu pai, falei, não aceito minha filha de jeito nenhum com meu filho, com meu neto lá, sem eu poder estar com eles e tal. E meu pai já ligou pro rapaz do nosso seguro de saúde, que fez, né, todo o processo lá e, enfim, transferiu a gente pro apartamento do hospital. E realmente, gente, era outra, nossa, Deus cuidando de tudo sempre, né? E aí, gente, isso já tava no final do dia, ficamos, né? Começou a internação e tudo. E no outro dia, por volta de 3 horas da tarde, o Lucas começou a chorar. O Lucas chorava e não parava de chorar. Amenizava assim um pouquinho, de vez em quando parava, mas, né?
E chorando, chorando, parou de amamentar, não queria mais se alimentar. E isso foi o restante do dia, madrugada adentro. Lucas chorando, sem parar, sem parar. E aí meu pai veio, chegou em Goiânia, né? Porque meu pai mora em Brasília, meu pai e minha mãe moram em Brasília, minha família. Meu pai chegou e tal. E daí... Eu tô revivendo, gente, a história. Teve, né, a troca de plantão e tudo, e nisso o Lucas estava com acesso, né, aqui na veia, para medicamento e tudo, e aí ele perdeu o acesso. Era muito, muito baby, né, gente? As veias muito finas. E aí eu lembro que isso já era de madrugada, a enfermeira veio e falou assim, a gente precisa pegar a veia o acesso de novo da veia dele. E nisso, furando, meu filho. Hoje eu entendo, o Lucas, né, tinha 18, 19, 20 dias de vida. O Lucas até hoje, vai completar 14 anos. Ele tem muito trauma de injeção. Até hoje, para ele é muito difícil. Ele tem que tomar uma vacina, fazer um exame. Nossa, e eu sei porque, né, a gente entende isso, tá no subconsciente dele. Ele não lembra, mas ficou no subconsciente dele. Porque furaram muito, Lucas. Furaram tudo quanto é lugar que podia pegar. Por último, quando não tinha mais, né, lugar para tentar, a enfermeira falou assim, mãe, a gente precisa que você assine a autorização, porque nós vamos tentar na jangular dele, que é o único lugar que nos resta, né, aqui no pescoço. E aí, eu falei, o que eu posso fazer? Precisa, né? Então tá. E nisso eu fui pro corredor lá do hospital. E eu lembro que já tava de madrugada, aquele silêncio e tal. Eu fui lá pro canto, assim, lá pro final do corredor e sentei no chão. E eu colocava a mão no meu ouvido, assim. E a cabeça entre os meus joelhos, sentada no chão. E ficava pedindo a Deus pra aquela situação passar logo, pra achar essa veia e pra parar com aquele sofrimento, né? Do meu filho. Aí pegaram, conseguiram pegar o acesso de novo. E nisso, gente, o Lucas não parava de chorar. Não parava de chorar e entrava e saía enfermeira e tal e tal. E o Lucas parou de fazer xixi. Não fazia mais xixi há muito tempo, há muitas horas. E teve uma hora assim que eu acho que ele não tinha mais força pra chorar. Era tanta dor que ele, né, devia estar sentindo, que ele só ficava assim, gemendo, sabe? Procurando forças, eu creio. Desculpa, gente. E ali eu e minha mãe a madrugada inteira com ele nessa situação. Eu lembro que eu escutava minha mãe orando. Falando, Deus, por que com a gente? Né? Porque a gente sempre pergunta. Olha, fulano acabou de ganhar neném, Beltrano e tal, e tá todo mundo tão feliz. E eu lembro que eu deitei com o Lucas assim, né, coloquei ele aqui assim em mim, deitados na cama. E tinha hora assim que eu meio que cochilava assim, acordava assustada e ele gemendo assim do meu lado. E eu lembro que a gente tava com o iPad lá com a gente. E eu e minha mãe colocamos um louvor, o louvor da Cassiane, com muito louvor que chama, né? A música. Que fala assim, que Deus não rejeita oração, e oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer, porque quando Ele estende as suas mãos é a hora de vencer. E o refrão fala, né? Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, não importa, louve, simplesmente louve, tá, né? Quem conhece o louvor, porque o seu louvor invade o céu. Enfim, depois procurem esse louvor aí pra vocês escutarem. E eu e minha mãe ficou a noite inteira escutando essa música. E orando, e clamando, e pedindo.
E aí, gente, o Lucas não fazia mais xixi. Ele começou a inchar. Inchar, inchar, inchar. E aí, na troca de plantão, a enfermeira entrou, né, pra passar pra outra que tava chegando. E falou assim, fala pro médico que essa criança chorou a noite inteira e não é normal. Não é normal. Aí, antes do médico passar, o Lele e meu pai chegaram, né? E o Lucas, gente, tava muito inchado. Tava muito inchado, tava transfigurado. Sim, sabe? Não dá pra falar. A gente tinha uma foto só, que na época eu tirei, né? Uma foto dele no iPad. E depois minha mãe pediu pra apagar, porque falou assim, eu não quero nem ter memórias dele desse jeito assim. Hoje eu me arrependo, né? Porque a gente precisa ter pra mostrar. Pra gente ver o que Deus, né? Trazer pra nossa memória o que Deus faz. Mas aí, ele tava assim que quando o Lele chegou, ele me conta que ele também pensou a mesma coisa. Quando eu vi o Lucas daquele jeito, a gente pensou, perdemos o nosso filho. Né? A gente pensou que o Lucas iria morrer. E aí, ele perdeu o acesso de novo na jangular. E o médico chegou pra ver ele e falou assim, nós vamos ter que subir com esse bebê agora pra UTI, pra entubar ele. Porque ele tá sentindo muita dor. Eu creio que os rins dele já parou de funcionar. Porque tem muitas horas já que ele não faz xixi e ele tá muito inchado e tal, a gente precisa subir com ele. E aí a enfermeira falou assim, não, doutor, então, já que ele já perdeu o acesso, antes dele subir, vamos deixar a mãe dar um banho, né? Um banho melhor nele e a gente sobe com ele. E aí eu não dei conta de dar banho nele, eu não dava conta de ver meu filho naquela situação. E minha mãe foi, mais a minha tia, dar banho nele. E eu e o Lele fomos lá pra fora, lá pro hall lá do hospital, lá no mesmo andar mesmo lá, né? Tinha um hallzinho lá. E aí eu chorando muito e tal, e eu lembro que meu pai chegou em mim e falou assim, não chora não, minha filha. Porque pai e mãe, a gente só não quer ver o filho, né, sofrendo. E eu até hoje, gente, com 40 anos, eu tenho muito respeito pelo meu pai. Nunca levantei a voz pro meu pai, nunca. E nunca vou levantar. E eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, você me pede qualquer coisa, menos pra mim não chorar. Você não tá vendo que eu tô perdendo meu filho? E meu pai me conta depois que ele não conseguiu ficar lá no hospital, ele saiu, né? Porque ele falou assim, eu não consegui ficar lá vendo aquela situação. E ele pegou a moto dele e ele falou que foi andar lá pela cidade e clamar, porque a única coisa que a gente pode fazer é clamar. E aí eu lembro que eu e o Lele sentado assim no sofá, eu e o Lele começamos a orar. Gente, eu não importei com quem, se alguém ia escutar nem nada. E eu comecei a orar em voz alta, um clamor mesmo, sabe? E eu pedi muito para Deus curar meu filho, muito. E eu falei, Senhor, me leva no lugar do meu filho, porque eu sei que se eu for, ele vai ser muito amado e muito bem cuidado aqui, porque tem pessoas que para isso, mas não deixa meu filho morrer não. E aí, hoje eu e o Lele temos um entendimento de que aquela mulher foi um anjo enviado por Deus. Chegou uma mulher da limpeza e ela vendo eu e o Lele sentado lá chorando, depois de orar, né? Ela agachou assim, eu lembro direitinho, gente. Ela agachou, segurando nas minhas mãos, na minha mão e no do Lele, e falou assim, você não precisa chorar. Eu já vi muitas mães saindo daqui chorando. E você também vai sair chorando, mas com seus filhos, com seu filho nos braços. Ela falou outras coisas também, o Lele que lembra mais, eu podia até ter chamado ele aqui, mas ele não tá em casa agora. E eu, né, amei, obrigada e tal.
E essa mulher saiu e a gente não viu mais ela. E aí, nisso, o Lucas tava no quarto com a minha mãe, né? Tomando banho. Gente, desculpa, eu vou parar aqui só pra tomar uma água. Porque esse vídeo tá me deixando bem emocionada aqui. Nesse tempo em que a gente tava lá fora, o Lucas tava no quarto ainda com a minha mãe dando banho nele. E ela conta que quando terminou de dar banho nele e tal, que tava trocando a roupa dele, ia vestir roupa nele, quer dizer, tava uma enfermeira com ela, disse que entrou outra, com um potinho de colher urina. E aí disse que a enfermeira, a outra que tava com a minha mãe e o Lucas, e minha tia falou assim, pra que você trouxe isso? Né? E olhou pra ela com aquela cara tipo assim, você tá doida? Você tá vendo que o menino não tá fazendo xixi? E disse que a enfermeira falou assim, não sei. E na hora que ela falou isso, disse que o Lucas fez xixi. E ela foi, correu pra colocar, né, pra pegar a urina do Lucas. Bem na hora que eu e o Lelê tava lá fora, clamando. E aí ele fez xixi, gente. Aí a enfermeira falou assim, meu Deus, ele fez xixi. E avisou o médico. Aí o médico foi e falou assim, ué, já que ele fez xixi, e parou de chorar. Ele tinha parado de chorar. Vamos esperar então mais um pouco, antes de subir com ele. Vamos ver se o quadro dele vai mudar. Gente, isso era por volta de 9 horas, 9h30 da manhã. Meio-dia, meu filho estava normal. Totalmente desinchado. Totalmente desinchado. Fazendo xixi o tempo todo. Mamando. E hoje o meu milagre tem 13 anos. E é a maior alegria da minha vida. São meus filhos. E para quem ia subir, né, para ser sedado, entubado, a gente recebeu alta um dia depois. E aí o pediatra chamou um nefropediatra, né? Porque os rins deles não deu tempo de fazer o exame, mas o médico mesmo falou, esse rim parou de funcionar. E chamou um nefropediatra, que é o médico dos rins, né? Pra acompanhar ele. E aí fizeram vários exames com ele lá e tal, e a gente recebeu alta, e o médico falou assim, agora vocês vão fazer acompanhamento com ele, com esse nefropediatra. A memória do meu celular ficou cheia e eu tô tendo que gravar aqui pelo celular do Lucas. Então, assim, que eu tava falando que o médico falou que a gente ia ter que fazer o acompanhamento, né, com o nefropediatra, se eu não me engano, até o Lucas completar 8 anos de vida, porque teria que acompanhar o crescimento do rins dele, né, se ia desenvolver normalmente. E eu lembro, né, que eu fui fazer, depois de uns dias, eu fui fazer a outra, acho que chama ultrassonografia, né, tipo uma ultrassonografia, pra ver os rins dele. E na segunda vez que teve que ir, depois de algum tempo, eu tive que ir de novo. E aí eu lembro que eu tava indo pra clínica e o Espírito Santo falou assim comigo, você não crê que eu sou um Deus de obra completa? Fui eu que deixei a medicina, mas a obra que eu começo, eu sou fiel para cumprir. Você não precisa mais fazer acompanhamento com seu filho, porque eu curei ele. E na hora eu comecei a chorar e, como se diz, dei meia volta e voltei para casa. E
Não, não fiz mais nenhum exame com o Lucas para ver se o rim dele ia crescer normalmente, porque o meu Deus curou ele por completo. E hoje, né, para quem conhece o Lucas sabe que não é mais um menininho, gente. Já tá um rapaz maior do que eu. Ai, um grosso na voz, um bigode. Cheio de saúde, cheio de saúde. Graças a Deus, Lucas nunca mais teve problema de saúde. Tem, né? Inclusive tem tempo que nem resfriado pega. Aquelas coisas de criança mesmo, né? Infecção de garganta, essas coisas. Mas relacionado à infecção de urina, nunca mais o Lucas teve. Nunca mais o Lucas teve. Então, assim, essa doença do Lucas não foi pra morte. Essa doença do Lucas é pra eu e o meu marido, e até ele, porque ele ama que eu conte esse testemunho. É pra minha família glorificar a Deus. Porque Deus respondeu o meu clamor e do meu marido aquele dia. E de outras pessoas também, né? Eu lembro que muita gente mandava mensagem, ligava e falava que estava em oração, pedindo pelo Lucas. Então, assim, gente, nesse testemunho do Lucas, eu quero deixar para vocês que tantas vezes a gente passa por situações, não necessariamente de doença, que a gente pensa que nós vamos morrer, né? E servir a Deus, gente, viver por fé é a melhor coisa do mundo, mas é muito desafiador. E depois que Deus nos trouxe para essa terra aqui, a gente tem vivido muitos desafios. E vivido muito por fé. E a gente já viveu situações aqui que a gente pensou, né? Vamos morrer. Não tem mais jeito. Só que, assim como a vida do meu filho é para glorificar a Deus, a minha vida, do meu marido, a minha família é para glorificar a Deus. E a sua vida também é. Desculpa, gente. Nenhuma situação, ela é tão difícil, tão impossível, tão sem saída, que Deus não tem a solução. O poder da vida e da morte estão nas mãos de Deus. Deus ressuscitou Lázaro, Deus ressuscitou a filha de, se eu não me engano agora, de Jairo. Deus ressuscitou Jesus. Deus curou meu filho, assim. Mas tem alguns milagres que Deus faz assim, outros a gente precisa persistir, a gente precisa exercer a nossa fé. E eu não sei qual situação que você está vivendo, se você está vivendo uma situação que você precisa de um milagre, seja no seu emocional, seja no físico, Deus tem o poder. O mesmo Deus aqui da Bíblia, Ele está aqui hoje e Ele escuta a nossa oração, Ele escuta o nosso clamor e Ele responde. Muitas vezes a gente fala, nossa, as coisas para mim são tão difíceis, eu peço, eu oro a Deus, eu busco e parece que nada muda, gente. Sim, é porque a gente deixa a nossa preocupação, o nosso medo, a nossa ansiedade, o nosso desespero falar mais alto do que a fé. E sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala que aquele que persiste, aquele que tem a fé, Deus recompensa aqueles que acreditam e esperam por Ele. Então é isso, gente. Como Deus fez na vida do Lucas, curou ele, deu saúde para ele. Ele vai fazer na sua vida, no que você estiver precisando. Não pense que você está sozinho. Continue clamando, continue orando, continue acreditando, porque é isso que Deus quer da gente, é fé.
e descansar, saber que Ele vai fazer. Oi, esse vídeo foi difícil de fazer, vocês estão percebendo, né? Mas é porque, assim, eu vejo muito o amor de Deus por mim quando eu conto essa história do Lucas, esse testemunho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, espero a ajuda de vocês para compartilhar esse testemunho, se inscrevendo no canal, curtindo. E depois eu volto para contar também, né, por que e como a gente veio parar aqui. E outras coisas, né? Mas tá joia? Vamos orar? Senhor, quero te glorificar e exaltar o teu nome, Jesus. Te agradecer mais uma vez pela vida do meu filho, pelo milagre que o Senhor operou na vida dele, pela bênção que o Senhor nos entregou, Senhor Jesus, e pela alegria de ter o meu filho aqui comigo hoje. Deus, e eu te peço que, da mesma forma que o Senhor fez na vida do Lucas, o Senhor venha operar na vida de quem está assistindo esse vídeo agora e que precisa de um milagre, Pai. O Senhor sabe a necessidade, a dor, o desespero, o anseio de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor Jesus. Eu não posso nada, mas o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos. Então eu te peço, Senhor Jesus, traga a resposta que essa pessoa está precisando nesse momento, Senhor Jesus. E opera o teu milagre, o teu agir na vida de cada uma delas e que elas venham viver o teu amor. É o que eu hoje já te agradecendo em teu nome. Amém.